mais uma aula de Arduino básico aqui do Peteco, da UTFPR aqui do Paraná. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos básicos de programação. Essa aqui é a aula 5 do total de 10. E o curso está sendo ministrado por 3 pessoas, que sou eu, Carlos, o Leonardo e o Renan. E eles já produziram alguns vídeos também, se vocês quiserem podem ver na playlist. Eu aconselho vocês verem todas as aulas antes de chegarem nessa. Bom, vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula é a estrutura do código, como é que funciona, vai ver conceitos sobre variáveis, o que são defines e, por fim, funções. São conceitos bem básicos da programação, a gente vai estar vendo hoje. Bom, começando pela estrutura do código. A estrutura do código aqui no Arduino, ela lembra bastante a estrutura de um jogo. Vocês podem ver que tem um setup, se for comparar assim um jogo de carro, por exemplo, o setup seria tipo onde você está configurando o seu carro. Então aqui você escolhe a cor dele, o pneu e etc. E o loop é o jogo propriamente dito, né? É ali que vai renderizar as imagens, vai rodar o jogo. E no Arduino é bem parecido assim. Então o setup a gente vai configurar nossos pinos, vai dizer se ele é um input ou output, e no loop a gente vai fazer o programa que a gente quer que rode durante o tempo, né? Vai ser um loop. Eu vou mostrar depois um exemplo, a gente vai montar um código no final, usando todos os conceitos, aí para vocês aprofundarem melhor. Bom, o que são variáveis? Variáveis nada mais são que espaço na memória do computador. E é importante definir o tipo dessas variáveis. Vocês podem ver que existem vários tipos. Float, que são pontos flutuantes, são números quebrados. Números inteiros, strings e booleanos e etc. Booleanos são são variáveis que podem armazenar só dois valores, verdadeiro ou falso. Existem muitos outros tipos. Elas podem ser alteradas durante o programa, durante a execução. E é importante definir o tipo, porque o espaço que a memória está armazenando sua variável depende do tipo da variável. Por exemplo, números booleanos ocupam um espaço menor do que números inteiros dentro da memória. Bom, o que são defines? Defines é um conceito bem simples, nada mais são que apelidos para algum valor que a gente quer definir. Por exemplo, eu quero dar o nome pi, dar o apelido de pi para um número 3,14, por exemplo. Nada mais é que um apelido para o número 3,14. Isso são defines. A gente vai usar... Ele é bem importante sim, quando a gente estiver estruturando o código, porque ele deixa bem mais legível assim, porque os nomes dos pinos, né, pinos 13, 12, 11, 10, já são apelidos de um código da memória que leva pro pino, mas a gente pode arrumar esse nome, né? A gente não quer que se chame 13, a gente pode dar outro nome para ele. Por exemplo, esse pino vai ser o pino do motor. Então, pino motor vai ser o pino 13 é motor agora. É um apelido que a gente está dando para o pino 13. Bom, e funções. Funções são um conjunto de comandos que realizam uma tarefa e são bem importantes quando a gente está programando, porque separar bem o código assim é bem importante. E elas podem receber ou não parâmetros. Por exemplo, o que são parâmetros? Parâmetros vão executar dentro da função. Por exemplo, eu posso receber um número dentro da função e esse número vai ser trabalhado dentro dela. Esses números podem ser inteiros, float, tudo as mesmas especificações das variáveis. Elas podem retornar algo também ou não. São funções com retorno ou sem retorno. Bom, a gente vai fazer um código aqui, exemplo. Eu vou abrir o Tinkercad. Eu tô com o Tinkercad aberto. Coloquei um Arduino aqui, não coloquei componente nenhum mais. Hoje a gente só vai trabalhar o código, tá? A gente não vai mexer em hardware por enquanto. Então vou vir aqui em Code. E assim que vocês abrem, tem já a parte do setup e do loop. Bom, vamos fazer algumas funções. Eu pensei num programa que você poderia somar dois números, multiplicar dois números e uma função para imprimir o resultado. Bom, vamos começar por essa daqui, somar dois números. Como é que eu crio uma função? A primeira coisa é definir se ela vai ou não retornar um valor. Se eu estou somando dois números, eu quero retornar esse resultado.
eu vou fazer a soma de dois números inteiros. Então, a soma de dois números inteiros sempre dá um resultado de um número inteiro. Então, inteiro aqui em C é int. Esse é o retorno da função. E agora, o nome que eu vou dar para a função quando eu quiser chamar ela. Então, função somar. Ela vai receber algum parâmetro? Sim, vai receber dois números inteiros. Então, um número inteiro chamado A e um número inteiro chamado B. Bom, e o que essa função vai fazer? Ela vai retornar a soma de A e B. Então, return A mais B. Só isso. Estou somando dois números já. Multiplicar dois números. Eu vou multiplicar dois números inteiros. E a soma de dois números inteiros é um inteiro. Então, int multiplicar int A, int B. Importante a ressalva que esse A não é o mesmo que esse A, tá bom? São variáveis locais. O que são variáveis locais? São variáveis que só existem dentro desse escopo aqui. Então, quando acabar essa função, essa variável não existe em lugar nenhum mais. Bom, o que vai acontecer? Eu vou retornar o quê? A multiplicação de dois números. Como é que é a multiplicação? A asterisco B. Ponto e vírgula. E agora eu quero imprimir o resultado. Se eu vou imprimir um resultado, eu não preciso retornar nada. Então, quando eu não quero retornar nada, a gente declara void. Void que? Imprimir resultado. A gente não pode trabalhar com espaço aqui dentro, tá bom? A gente pode adotar dois padrões. Um deles é o camel case, que eu separo as palavras por letra maiúsculas. Outro deles é o snake case, que eu separo com um underline. Em C é mais comum e boa prática de programação usar o camel case. Então eu vou usar aqui, tá bom? Imprimir resultado. Ele vai receber alguma coisa? Vai, se eu quero imprimir o resultado, então eu tenho que receber ele. Editor bem ruim esse editor do Tinkercad. Bom, e o que essas funções vão fazer? Eu vou jogar a função aqui para baixo do setup, para ficar mais fácil de ver aqui, de configurar também. Para imprimir algum valor dentro do Arduino, dentro do Arduino não, né? A gente vai imprimir no monitor serial, que é essa parte aqui que vocês estão vendo aqui embaixo. Quando a gente quiser debugar alguma coisa ou ver algo do tipo. Para imprimir algo, o comando é serial.print. Aqui eu estou imprimindo um valor. Eu posso imprimir múltiplos valores, só que se eu usar só o print, ele vai imprimir um do lado do outro. Se eu quiser que seja um embaixo do outro, aí eu dou um ln. Print ln, e o que eu quero imprimir? Eu quero imprimir o resultado. Resultado. Tá, mas para não ficar tão jogado assim, eu vou colocar uma palavra aqui para imprimir antes dele. Então, print. Eu não quero pular a linha, quero que seja um do lado do outro. Então, aspas, resultado. Dois pontos, fecha, ponto e vírgula. Então, o que esse print vai fazer? Ele vai imprimir algo do tipo assim, ó. Quando a gente quer um comentário, é desse tipo aqui, tá? Duas barras. O que eu quero que apareça é resultado, dois pontos e o valor. Então, sei lá, se fosse um resultado do número, de uma soma, por exemplo, seria A mais B. A mais B seria um resultado C. Então, o resultado C seria, sei lá, 6. Então, é isso que essa função está fazendo. Tá. Mas para usar esse serial, a gente precisa primeiro inicializar ele. Como é que a gente inicia ele? A gente vem aqui no setup, serial. A gente vem aqui no serial, é serial.begin. A gente vai definir uma frequência que ele manda bits pro monitor serial. Eu não vou me aprofundar muito nisso agora,
Mas esses valores são meio padrões, assim, tem diversos valores padrões. Eu vou estar usando aqui o 9600, se não me engano é o menor que dá para colocar dentro do padrão. Dependendo do framework que você estiver usando, ou usando uma biblioteca para algum motor, ou Bluetooth, não sei, o que você estiver fazendo, esse valor pode mudar, tá bom? Tá. Aí aqui no loop, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir, não sei, vamos pensar, eu quero somar dois números. Como é que eu chamo a função agora? Essa função vai retornar um inteiro, certo? A função somar. Mas se ela está retornando, eu preciso armazenar ela em algum lugar. Onde que eu vou armazenar? Eu vou criar uma variável aqui dentro, uma variável local que só existe dentro do loop. Vou chamar de int soma, que vai retornar um inteiro, então a variável tem que ser do tipo inteiro. E ela vai receber o resultado da soma de 5 e 6. Beleza? Então o resultado que a gente espera aqui, 5 mais 6 vai ser soma igual a 11. Tá. Multiplicação, como é que eu chamo a função multiplicar? A mesma coisa. Int multiplicação é igual a multiplicar os valores 2 e 4. Agora eu quero imprimir um resultado. Deixa eu só, multiplicação vai ser igual a 2 vezes 4, 8. Se eu quiser imprimir um resultado com a nossa função agora, eu posso chamar ela assim. Eu não preciso armazenar em lugar nenhum, porque ela não está retornando nada. Se ela não está retornando nada, não preciso armazenar em lugar nenhum. Então, se eu quiser imprimir um resultado, imprimir resultado. Imprimir o resultado do quê? Eu posso imprimir um número inteiro. Posso imprimir, sei lá, 6. Ou imprimir, então, uma variável das que a gente já criou aqui, já trabalhou em cima delas. Vou imprimir soma, por exemplo. Vamos ver o que isso aqui está fazendo? Vou rodar esse código. Vocês vão ver que, como é um loop, ele acontece diversas vezes depois que vai acontecer diversas vezes depois que eu executar. Então vai imprimir várias vezes embaixo do outro aqui. Vamos ver. Acho que eu escrevi errado aqui, deixa eu ver. Imprimir resultado. Vamos de novo. Vamos aqui ver o nosso monitor serial. Aqui, estou imprimindo soma. Imprime soma, resultado, 2 pontos, o resultado da nossa soma. 5 mais 6, 11. Beleza. Vou parar aqui. Tá. Mas às vezes a gente não quer trabalhar com variáveis só aqui dentro. A gente quer trabalhar, por exemplo, com uma velocidade de um motor ou a frequência que um LED pode acender. Então a gente pode criar variáveis globais. Eu vou criar aqui um exemplo bem bobo, mas que é bastante importante, tá bom? Vou colocar 1, int número 2 igual a 2, int número 3 igual a... Vou colocar 4 aqui. Tá. E agora eu quero trabalhar em cima desses valores aqui. Por que é importante ter variáveis globais dentro do código Arduino? Porque esses valores podem se alterar durante o código inteiro. Então, se eu quiser trabalhar com valor com um desses números aqui dentro, agora eu posso. Se eu quiser colocar aqui número 1 e trabalhar com ela em cima de uma variável local também, mesclar as duas, por exemplo, A mais B vezes número 1. Dá certo. Funciona em qualquer lugar do código, beleza? Então, é bem legal isso aqui. Então a gente vai trabalhar com elas aqui na soma agora, beleza? Então, a gente vai somar agora não mais 5 e 6, a gente vai somar número 1 e número 2. Ok? E depois a gente pode multiplicar, não sei, talvez o resultado da soma vezes o número 3. Beleza. O que vai acontecer aqui? Vai somar. Soma vai ser igual número 1 mais número 2 vai ser 5. 1 mais 4
E aqui a multiplicação vai ser o valor da soma 5 vezes o número 3, que é 5. Então vai ser 25. E agora eu vou imprimir não mais o valor da soma, mas o resultado da multiplicação. Vou rodar para ver se deu certo. 25. Beleza. Tá, mas por que é importante ter uma variável global? Agora, se eu quiser alterar algum valor deles, por exemplo, posso alterar aqui dentro o valor do número 1. O número 1 agora eu não quero mais que seja 1. Eu quero que ele seja ele mesmo mais 2. Como assim ele mesmo mais 2? Se da primeira vez que eu rodar ele valia 1, agora ele não vai ser mais 1. O número 1 vai ser ele mesmo, 1, mais 2, que é igual a 3. Na segunda vez que ele rodar, o valor dele atual vai ser 3. 3 mais 2 igual a 5. Posteriormente, 5. 5 mais 2 igual a 7. E assim em diante. Tem outra forma da gente escrever isso, tá? O número 1 é igual ao número 1 mais 2. A gente pode fazer assim. Número 1 mais igual a 2. Dá na mesma. Se a gente quiser somar de 1 em 1, se isso aqui fosse 1, a gente poderia fazer número 1 mais mais. Aí vai somar de 1 em 1. Opa, apaguei aqui. Mas eu vou deixar esse aqui mais igual a 2. Beleza. Vamos ver se deu certo. O que a gente espera agora? A primeira vez que rodar, eu vou somar 1 mais 4. Vai dar 5. A segunda vez que rodar, ele não vale mais 1. Ele vale 1 mais 2. Então, 3. 3 mais 4, 7. Depois 9. Depois 11. Depois 13. Beleza. E como essa operação está refletindo aqui, o próximo resultado não vai ser 25, que é 5 vezes 5, já que o número 3 é 5. Vai ser 7 vezes 5, dá 35, depois 45, depois 55, depois 65 e assim por diante. Tá, então vamos ver se deu certo isso. Opa, apertando salvar aqui. Tive que reiniciar aqui, travou meu navegador. Vou rodar de novo. Monitor. A gente pode parar aqui a execução, vamos ver o que aconteceu. Bom, aqui já é um valor avançado, né? Vamos adicionar um breaking point aqui no imprimir, ver o que está acontecendo. A gente pode iniciar de novo. Ele parou aqui. Se a gente quiser andar com o breakpoint, com a seta, é só ir aqui no canto direito. Ele vai linha por linha. Ou então eu posso soltar ele aqui que ele vai também. Resultado 25, 35, 75, 85, 95, 135. Quiser ir linha por linha pode ir também, ver o que está acontecendo. Ele entra dentro das funções. Tá, então deu certo. Deixa eu parar aqui, vou dar um clear, vou parar a simulação. Tá, eu vou explicar aqui também para que serve o define, como eu mostrei para vocês, a anotação. Esse setup aqui eu acho que não ficou bem claro também, vou explicar já. Bom, define se a gente quiser dar um apelido para alguma coisa, né? Então, como vocês viram, aqui, por exemplo, eu tenho o pino 13. Se eu quiser acessar ele, eu posso vir aqui, por exemplo, escrever alguma coisa nele. Quero acender o LED. Então, eu tenho que escrever uma saída alta. Se eu quiser escrever uma saída alta, pin right,
no pino 13 eu quero que ele seja alto. Então, high. Beleza? Aí vai acender meu LED. Teria que adicionar um LED aqui no caso. Vocês vão ver isso mais profundamente na aula posterior. Só explicando para que serve o define. Tá, mas talvez não fique tão claro o que é o pino 13 para quem está lendo o código. Então, sempre se lembrar que seu código tem que ser legível para outras pessoas. Então, eu vou fazer aqui um define. Define. Tá, eu quero que meu pino 13 seja apelidado de LED. LED 13. Então, eu estou dando um apelido de LED para o pino 13. Ao invés de usar 13 aqui, agora eu posso usar LED. Tá, mas eu não entendi o setup. Setup, então, a gente vai configurar, como vocês viram na aula anterior também, todo pino de entrada é também um pino de saída. Tá, mas em algum momento tem que configurar isso. E essa configuração vem aqui no setup, tá bom? Então, para eu configurar meu pino, vem pin mode. Eu quero falar que ele é uma saída. Tá, quem é uma saída? Pino 13. Mas o pino 13 agora tem um apelido, que é LED. LED, eu quero que seja uma saída. Output. Ponto e vírgula. Se eu quisesse que fosse uma entrada, LED input. Então, toda a configuração desse tipo, se é uma entrada, uma saída, você pode também configurar a velocidade inicial de algum motor que você estiver trabalhando, por exemplo. Int velocidade. Deixar sem nada aqui, vir aqui e falar velocidade igual a 100. Você pode fazer isso também. Então, aqui que vai toda a configuração do seu código inicial vem aqui, tá bom? Galera, é isso para hoje. Na próxima aula vamos ver laços de repetição e condicionais. Assistam lá. A gente vai continuar desse código aqui, de onde a gente parou, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida aí, manda no comentário ou no e-mail do Peteco. É isso aí, valeu, obrigado.